Fala galera, e aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula, beleza? Vamos dar continuidade aí. Na aula passada nós vimos que Dom Pedro, ele começa, né, um novo momento do nosso Brasilzão, né, proclamando a independência. Vocês que estavam na aula online, vocês assistiram e tal, viram, né, participaram. E os que não participaram por problema na internet ou porque não quiseram, você pode dar uma olhada lá depois na plataforma, tem alguns vídeos lá que vocês podem estar visualizando e também atividades. Nunca esqueçam de fazer a atividade avaliativa da plataforma do Google, tá? Por favor, pro bem de vocês, tá? Porque senão vocês podem ser prejudicados, que vai ser somado. Vocês podem ficar com pontos a menos aí pela ausência desses trabalhos feitos, beleza? Olha só, dando continuidade, a partir do momento em que Dom Pedro I ele inaugura esse momento de independência do Brasil, o Brasil se torna independente, né, de Portugal, começa-se um momento então do Brasil Império. O Brasil Império ele tem três momentos. Tá? Ele tem um momento que é de 1822 a 1831, que é dito como o que nós vamos trabalhar hoje, o primeiro reinado, tá? Depois do primeiro reinado, nós temos o segundo momento, que é o momento da regência. Isso, o Brasil regência, tá? O Brasil está sendo regido aí por um bando de políticos ambiciosos. Ok? E esse momento vai de 1831 até 1840. E a partir de 1840 até 1889, que é quando o Brasil se torna independente, ele se torna uma república federativa, tá? Ele passa aí agora para o seu segundo momento ou para o seu segundo reinado, tá? Esses são os três momentos aí do Brasil Império. Alright? Vamos lá então agora as principais características que o teu livro aborda sobre o primeiro reinado. Primeira coisa muito importante. Os Estados Unidos da América é o primeiro país a reconhecer em 1824 que o Brasil agora é uma nação independente. Por quê? Porque Portugal ainda não quer. Não quer deixar ainda não. Por quê? Porque os caras estão sugando o dinheiro da gente de boa, né? Então, só em 1825 que Portugal vai reconhecer isso, porque o Brasil ainda vai pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, tá? Como o Brasil não tinha Dom Pedro, ele pede emprestado para quem? Para a nossa amiga Inglaterra, né? Que não é besta nem nada, que está interessada aí em comercializar, né, para cá e tal. Então, empresta esses 2 milhões aí para Dom Pedro pagar, né, essa indenização. Isso. O Brasil ficou independente de Portugal, mas teve que pagar uma indenização. Te manca? Exatamente. Aí, esse tratado, ou esse acordo, foi conhecido como Tratado de Paz e Aliança, tá no teu livro, ok? Então, a partir daí, Dom Pedro começou a pensar em transformar, como fazer o Brasil ser reconhecido como uma nação. Primeira coisa que a população tinha que ter esse sentimento patriótico, né? De pertencimento a esta terra, tá? Para isso, ele lança um concurso. Para quê? Para o melhor hino nacional, tá? Ele lança também concurso para, na verdade, ele chama, né, um pintor para desenhar a bandeira do Império. E tudo isso e tal, ele foi querendo fazer com que o Brasil tivesse essa sensação, esse sentimento de nacionalismo. Vocês conseguem compreender? Beleza. E para isso, ele reúne alguns políticos para fazer uma Assembleia Constituinte, para elaborar leis ali, tá bom? Dentre essa Assembleia Constituinte, vou me levantar um pouquinho aqui para te explicar, que é muito bacana isso. Dentre a Assembleia Constituinte, tem quem?
Os restauradores, que são exatamente aquelas pessoas que querem que voltemos ao estado de quê? Ao estado de colônia. Exatamente. E os liberais? Os liberais não, nós temos que continuar. É isso aí, Pedroca, vamos firme junto que nós é nós. Beleza? E dentre esses liberais tinham dois grupos. Os moderados e os exaltados. Preste atenção, tá? Isso pode ser uma questão de prova. Dentro da Assembleia, entre os políticos, tinham os restauradores que queriam restaurar a monarquia portuguesa e existiam também os liberais. Dentro do grupo dos liberais existiam dois grupos. Os moderados que queriam uma monarquia constitucional e os exaltados que queriam, na verdade, uma república. Beleza? É isso aí. E aí, Dom Pedro I, ele em 1823, ele reúne essa galera e tal, só que ele vê que a galera tá muito, sabe? Ele fica cabreiro da galera elaborar uma constituição e diminuir o poder dele. Então o que é que ele faz? Ele dissolve tudo. Ele pega essa assembleia e dissolve, desfaz, dispensa todo mundo, chama uma outra galera. E em 1824 ele vai promulgar, vai assinar, vai começar a valer a partir de então a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824. Uma característica que tu nunca pode esquecer, tá? Sobre a Constituição de 1824. Qual é, tio? Que ela agora te dá quatro poderes ao Estado. Tá aqui embaixo, ó. Beleza? Mas além disso, olha o que ela faz. Ela dá voto censitário. O que é isso? Só vota quem ganha até 100 mil réis por ano. Não é qualquer um que ia votar, só era granado. Beleza? Outra coisa, a manutenção da escravidão. Ou seja, precisamos continuar mantendo os escravos nas nossas fazendas. Outro, o catolicismo passou a ser o quê? A religião oficial. Sabe por quê? Porque os maçons, alguns protestantes ainda bem fracos, mas principalmente os maçons, estavam dominando o Brasil, tá? Então ele transforma o catolicismo em religião oficial. E ele dividiu o Estado, como eu falei agora há pouco, em quatro poderes. O poder executivo, que é o imperador, juntamente com seus ministros e os governadores de províncias, eles vão administrar o executivo. O legislativo, que os senadores e os deputados, eles vão fazer as leis. E o judiciário, que vai o quê? Fiscalizar tudo isso aí. Aí surge o quarto poder, que é o poder moderador. Ele não é besta, galera. O que ele faz? O quarto poder, o poder moderador, dá poder absoluto para ele. Ou seja, os três poderes passam a estar ali por estar. Conseguem sacar essa paradinha? Executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Sendo que o moderador dá poder absoluto para ele. Se ele quiser, ele desfaz, ele faz, chama e manda embora, faz o que ele quer, porque ele é o cara, porque ele é um imperador. Ele que modera tudo. Sacaram a paradinha de sucesso? Exatamente. E outra, bem importante, o indígena, ele não é nem citado, nem lembrado, não é nada, entendeu? Então nem aí para o indígena. O indígena não é nem comentado na nova legislação, na nova Constituição, tá? De 1824. Beleza? No mesmo ano, 1824, aproximadamente em julho de 1824, lá no Nordeste, em especial em Pernambuco, uma galera começa a dizer assim: meu irmão, esse imperador ele está querendo mandar demais. Esse cara tá demais, a gente tem que ir pra cima dele, porque não pode ser assim não. Entendeu? Ele tá com muita marra, meu irmão. O cara chega aqui e nem é, né, brasileiro original, como nós somos. O que é que a gente vai fazer? Bora fazer uma onda aqui. A partir de agora a gente não vai mais pagar certos impostos.
a gente vai pagar só alguns impostos mínimos. Só que Dom Pedro não gostou, logicamente, e mandou lá o exército imperial para ir lá lutar com a galera, beleza? Dentre essas lideranças estava o famoso Frei Caneca, exatamente, beleza? E Pernambuco conseguiu arregimentar, trazer para o lado deles, né, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Ceará. E juntos, acreditem, eles queriam transformar aquilo ali numa nação independente. Então eles transformaram lá na Confederação do Equador. Foi. Só que em novembro do mesmo ano, Dom Pedro consegue desfazer, tá, essa Confederação do Equador. Tá beleza? Vamos lá, para a reta final. O governo dele começou a ficar impopular. Por quê? Porque Dom Pedro começou a ficar muito autoritário. Ele mandava e desmandava e tudo mais, e a galera já não estava gostando dele. A população mesmo já não estava mais gostando dele. Os políticos, então, não estavam tramando. Entendeu? Era muita onda rolando. E aí ele se meteu numa guerra, a chamada Guerra da Cisplatina. O que é a Guerra da Cisplatina? Cisplatina é uma região lá no sul, que fica ali perto do Rio do Prata, ou da Prata, que era anexado, fazia parte da nossa nação, fazia parte do Brasil, tá? E a galera de lá se uniu com as Províncias Unidas do Rio da Prata, onde hoje é a Argentina. Se uniram ali e tal, e começaram a um conflito. Com quem? Com o Brasil. Até que, em 1831, eles conseguem a independência. 1828, eles conseguem a independência. E se transformam, hoje, nós conhecemos como o Uruguai. Beleza? República Equatorial do Uruguai. Tá? E a partir daí, com essa guerra aí, cara, ele começou a quebrar as próprias pernas, né? Por quê? Porque ele começou a ficar todo endividado, crise financeira, impopular, né? E fazendo toda essa gaiatice aí. E ele resolveu o quê? Abdicar. O que é abdicar? Abandonar, deixar, entendeu? Renunciar. Mas não foi só por isso não. Eu botei aqui, olha, alguns fatores, os principais fatores. Dentre eles, 2 o teu livro não comenta, mas é importante tu saber disso, tá? Crise e a impopularidade dele, isso é notório, né? A gente está vendo aí o declínio dele, político, tá? O prestígio dele não existe mais, entendeu? E aconteceu um evento. Ele começou a viajar ao Brasil, né, tentando fazer média com a galera, né? E quando ele chegou lá em Minas Gerais, quando ele chegou nas Minas Gerais, ele foi vaiado, a galera foi pra cima dele, foi vaiado, veio de lá muito mordido, muito humilhado. Aí foi embora pra capital, que na época era o Rio de Janeiro, e chegou lá, a galera começou a fazer festa pra ele, né? Poxa, olha, ele tá aqui e tal, nosso imperador e não sei o quê. E a galera começou a tomar uns goró, começou a beber, começou a farrear. E na madrugada começou a rolar aqui, ó, que a gente chama de Noite das Garrafadas. Porque uma galera que era a favor e uma galera que era contra o governo dele começaram a se degradar, começaram a entrar em conflito. E rolou muita garrafada, por isso o nome, no mínimo, né? E nessa noite, galera, morre um camarada chamado Líbero Badaró. Cara, esse foi o fim para Dom Pedro I. Porque o Líbero Badaró, ele era o cara que mais criticava ele. Ele tinha um jornal e sempre que ele podia, sempre que ele tinha uma oportunidade, ele estampava lá muitas críticas, tá? Sobre o governo de Dom Pedro I. E quando esse cara morre, todo mundo vai culpar quem? Pedroca I, ele mesmo. Exatamente. Mas outro fato também que aconteceu, que contribuiu de forma significativa para a abdicação do trono, foi que Dom João morreu. Dom João é o rei de Portugal, ele acaba de morrer lá em Portugal. Entendeu? E ele tem que ir para lá assumir.
E ele não é besta nem nada, né? Ele deixa o filhinho dele aqui, que tem apenas 5 anos de idade, e vai embora para assumir, tá? O trono lá em Portugal. Beleza? Aí, galera, a próxima aula eu vou te dizer o que acontece, porque a partir daí vai começar o segundo momento do Brasil Império, que é o momento da regência. Ele era tão fraco, ele se tornou um cara tão fraco politicamente, que ele deixou o filho dele de 5 anos, só que a legislação, a Constituição de 1824, dentre todas as leis, dizia que nenhum governante podia governar o Brasil se não fosse maior de idade. E Dom Pedro II tinha 5 anos. O que aconteceu? Sabe quem ficou na mão do... O Brasil ficou na mão, sabe de quem? Essa galera aqui, ó. Dos restauradores, dos liberais. Dentro dos liberais, os moderados e exaltados. Meu irmão, uma guerra. Entendeu? Um querendo devorar o outro pelo poder. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Mas esse é um outro momento. Vamos acabar aqui. Com a morte de Dom João, Dom Pedro I zarpa. Em 1831, ele abdica, ele renuncia ao trono para ir assumir lá em Portugal e deixa o seu filhinho de 5 anos, Pedro II, para assumir. Beleza? Página 301, página 302 tem um exercício, faça, tá? Esse mesmo exercício vai estar na plataforma. Beijão no teu coração. Te cuida, fica com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau!